Olá a todos, eu sou o Jalisson Gabriel, sou representante aí do grupo composto pelo Ramon Soares, pelo João Victor e pelo Guilherme Toshio. Somos estudantes do terceiro ano de agronomia na Unicentro Campus CDTEG, em Guarapuava. Esse seminário aí é referente à disciplina de Acarologia Agrícola, ministrado pelo professor João Ronaldo. Eu vou falar um pouco sobre os ácaros praga da cultura dos citros. Primeiramente, uma breve introdução. Quanto à classificação dos ácaros, existem mais de 100 espécies de ácaros praga para a cultura dos citros, e eles se baseiam principalmente em três famílias, que seria a Tetranychide, a Tenuipalpide e a Aerophyde. Basicamente, são dois ácaros muito importantes na cultura, que é o Brevipalpus phoenicis e o Phyllocoptruta oleívora. O primeiro, o Brevipalpus, ele é responsável aí como um vetor da leprose dos citros. Então, inicialmente, ele não carrega o vírus, mas assim que ele entra, que ele se alimenta de uma planta, entra em contato com uma planta já infectada, ele passa a disseminar esse vírus. E a Phyllococcus oleívora seria aí pelos danos que ela causa no fruto, comprometendo aí a comercialização in natura dos frutos. O controle desses dois ácaros é basicamente pelo controle químico. Primeiramente, o Phyllocoptruta oleívora, ele é um ácaro responsável pela falsa ferrugem, né? Ele é pertencente aí à família Eriophyde e ele possui algumas características fisiológicas, né? Primeiramente, sua coloração, que ela varia aí de amarelo a um marrom claro. O seu tamanho aí é de 0,13 a 0,17 milímetros. Quanto à sua depreciação dos frutos, né, ele causa aí uma redução dos níveis de fotossíntese por causa dessas manchas escuras, enegrecidas, que afetam o fruto, os frutos em formação, né, e quanto às suas características dos danos, são manchas irregulares, né, na parte abaxial das folhas e as bordas, destruindo aí a epiderme e injetando toxinas aí pela saliva. Quanto ao polífago Tarsonemo latus, ele é conhecido também aí como ácaro branco, né? Ele tem aí uma coloração que varia de branco ao amarelo, como podemos observar na imagem. Ele é pertencente à família Tarsonêmide, e ele causa aí danos principalmente em limas ácidas, como por exemplo o limão Tahiti. Ele tem uma grande frequência em viveiros de mudas, pelo simples fato de ter alta umidade e sombra. Isso favorece seu desenvolvimento. E quanto aos danos causados, ele provoca aí uma coloração cinza por toda a superfície dos frutos, né? Impedindo aí a sua comercialização, prejudicando bastante, principalmente na questão de número de frutos produzidos e comercializados, além de diminuição do tamanho dos frutos. Na imagem à direita, com relação às folhas, os bordos eles se voltam para baixo e ficam dessa forma assim assimétrica, ocorrendo aí uma destruição parcial das células epidérmicas. Com relação aos tetraniquídeos, a família Tetranychidae, né? Ela tem aí uma ocorrência esporádica nos citros, né? Mas mesmo assim é de grande importância. Ela aparece principalmente aí nos meses mais secos do ano, e o ressurgimento dessa família e pelas sucessivas aplicações de produtos de longo espectro, ou seja, aqueles produtos não seletivos, né? Com relação ao seu tamanho, ele é de cerca de 0,5 milímetros
e a sua coloração ela varia bastante. Ela pode ser como, por exemplo, o ácaro púrpura, mas também ela é muito relacionada com a alimentação. Então, dependendo do alimento, sua coloração vai mudar. E com relação aí aos sintomas e danos causados, ela causa pontos descoloridos aí nas folhas, ramos e frutos, e principalmente as características dessa família seriam aí a produção de teias, né, nas folhas. E esses danos eles comprometem a capacidade fotossintética da planta. E por último, o Brevipalpus phoenix, que ele é conhecido aí como ácaro da leprose dos citros, né? Sendo aí pertencente à família Tenuipalpidae. Com relação aí às características fisiológicas, ele tem o tamanho de 0,07 milímetros, então ele é bastante pequeno com relação aos outros, né? A sua conformação é achatada, né? Como podemos observar na imagem à esquerda, e ele possui pernas avermelhadas, sendo aí com duas setas sensoriais, uma característica bem importante dele. Como todos os outros ácaros já citados, a sua disseminação é pelo vento e também causa aí danos em limas ácidas, como por exemplo o limão Tahiti. Os danos da alimentação deles são muito difíceis de ser visualizados. Porém, o dano da leprose, né, já é bem visível, como podemos observar nas imagens, que são aí as manchas amarelas nas folhas, né, as lesões corticais nos ramos e as manchas necróticas nos frutos. Essas aqui foram algumas das referências utilizadas no trabalho. E obrigado pela atenção.